Magneto sequestra a filha do presidente dos Estados Unidos e Wolverine ajuda os X-Men na missão de resgate. Enquanto o programa Sentinela se concentra em caçar mutantes atravessando o céu de Nova York, vemos Peter, Bob e Ororo passando pelas ruas da mesma cidade vestindo roupas que camuflam as assinaturas biológicas deles. E quando eles avistam aqueles robôs enormes, eles comentam que ninguém deveria viver fugindo daquelas coisas e agradecem por estarem hospedados na mansão do Professor Xavier. Em seguida, vemos Wolverine enfiando suas garras em Ciclope no jardim da mansão. Com isso, Jean aparece e o baixinho usa o visor de Ciclope para atirar na telepata. E quando a rajada atravessa o corpo da ruiva, Logan quebra o pescoço de Scott e Fera aparece dando um chute no agressor. Contudo, ele não dura muito tempo. E quando o Homem de Gelo, Colossus e Tempestade aparecem, rapidamente são eliminados. Desse modo, Charles aparece dizendo que está impressionado e Wolverine olha para ele em posição de ataque. Todavia, o ambiente muda e percebemos que a luta não passava de uma simulação. E quando Xavier comenta que ele não precisava fazer os seus alunos em pedaços, Wolverine diz que foi a força do hábito. E quando ele pergunta para a Fera se existe uma versão da Sala de Perigos para maiores de 18 anos, Hank responde que irá desenvolver uma versão Britney Spears e Christina Aguilera. Em seguida, Ciclope pergunta o que faz um sujeito com a reputação de Wolverine ficar naquela moradia tranquila. Vemos um rápido flashback de Magneto solicitando Wolverine a se infiltrar no covil de Xavier para depois matá-lo, e voltamos ao presente com o Logan respondendo que está ali pela paisagem enquanto olha para Jean. Naquele momento, Bob Drake aparece pedindo para olharem um noticiário, e um telão mostra uma matéria informando que a Irmandade de Mutantes, que é liderada por Magneto, sequestrou a filha do presidente dos Estados Unidos como retaliação às mortes de mutantes causadas pelos Sentinelas, e que a próxima morte que o programa causar será seguida pela execução da menina. Ao verem aquilo, os X-Men debatem sobre os prós e contras de intervir naquilo, já que aquele sequestro irá impedir o governo de matar mutantes. Entretanto, usar uma menina como moeda de troca também não irá ajudar na pacificação entre humanos e mutantes. Diante disso, eles decidem resgatar a garota e Wolverine se oferece para ajudar dizendo que será divertido. Pouco tempo depois, vemos Colossus e Ciclope pelas ruas da Croácia disfarçados enquanto Jean monitora toda a operação dentro do Pássaro Negro. Em seguida, vemos a Irmandade de Mutantes em uma casa junto com a refém. E no instante em que o Fera descobre o local com um binóculo, Peter usa sua força para desequilibrar todos, levantando a estrutura da casa enquanto o Fera invade já enfiando o pé na cara do Groxo. E no momento em que ele sai pela janela carregando a menina, Bob cria um tobogã de gelo e eles colocam a garota no carro. E quando o Ciclope acelera, Mercúrio, que é muito mais rápido, parte para impedir e tira a chave da ignição. E quando ele começa a debochar de Ciclope sentado no capô, Scott lança uma rajada ocular em cima dele, quebrando o para-brisa. Dessa forma, eles saem do veículo enquanto Mercúrio se levanta e Wolverine aparece em sua frente com as garras para fora, reclamando por ele ter interrompido a sua mijada, e o desmaia com uma agarrada. E quando o Groxo derruba Ciclope com uma pisada, Wolverine aproveita a distração de todos para fugir com a refém, e Groxo parte para cima da Tempestade e a derruba da mesma forma. Mas antes dele partir para cima do Homem de Gelo, Bob consegue congelá-lo. E quando ele cai no chão, Ororo mete uma voadora desmaiando o safado. E no instante em que eles percebem que a refém sumiu, Wolverine informa pelo comunicador que está com ela. E quando percebemos que ele furtou um carro da polícia, Feiticeira Escarlate usa o seu poder para impedir que ele fuja. Com isso, Jean informa que ele está próximo de um penhasco e que irá conseguir pegá-lo com um pássaro negro se ele pular a 200 km por hora. Dessa forma, ele pisa fundo, deixando a menina desesperada, e consegue pular na velocidade correta. Com isso, Jean abre a porta da aeronave e pega o carro no último segundo.
E quando Jim pergunta para Wolverine se ele faz qualquer coisa para impressionar uma garota de 15 anos, ele responde que está de olho em uma telepata de 17, mas está convencido de que ela irá perder o seu tempo com um otário que escova os dentes 6 vezes por dia. Ao ouvir aquilo, a ruiva pede para ele continuar tentando e que nunca se sabe o dia de amanhã. Em seguida, Ciclope pede para Jim se dirigir até o ponto de encontro e diz para Wolverine que ele fez um bom trabalho. Naquele momento, Colossus informa que avistou Magneto e Scott pede para correrem, pois já cumpriram com a missão e a prioridade agora é sobreviver. Entretanto, Tempestade diz que é tarde demais, pois acha que o Fera está morto. Dessa forma, vemos o coitado embaixo de escombros. E para piorar, o local também está pegando fogo. Bom, meus amigos, esse foi o terceiro vídeo da saga X-Men Povo da Manhã. A narrativa que vocês acabaram de assistir possui o roteiro de Mark Millar, desenhos de Adam Kubert e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado em 2001 e corresponde à terceira edição da revista Ultimate X-Men Volume 1 pela editora Marvel Comics. Tá gostando? Então se inscreva no canal para se tornar um habitante do planeta Vital e não se esqueça do like. Eu sou o Marcelo Vital e agradeço por todo o seu apoio.